Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, onde a gente fala muito sobre liderança, alta performance, comunicação. E hoje eu quero, de forma bastante rápida, bem cirúrgica e objetiva, falar sobre três grandes segredos aristotélicos. É isso mesmo. Aristóteles falava sobre três dimensões que ajudam muito a um líder ou a um grande orador a desenvolver o seu ofício. Três grandes segredos para você comunicar muito bem e liderar muito bem. Mesmo porque, para liderar muito bem, você precisa comunicar. É o que mais um líder faz: comunicar, comunicar, deixar tudo muito claro. Mas para você fazer com que sua liderança seja também caracterizada por uma boa comunicação, porque quem comunica bem também lidera bem, você precisa pensar sobre três coisas muito bem esboçadas por Aristóteles: patos, ethos e logos. Repito: patos, ethos e logos. Patos significava ou significa sofrimento, experiência. Na própria retórica de Aristóteles, ela se traduz essa dimensão como a habilidade que o orador ou o escritor, o próprio líder, ele tem de provocar emoções e sentimentos em seu público, em seus liderados. Porque patos é alguma coisa associada à emoção. Refere-se à capacidade do orador ou do próprio líder de apelar às emoções do seu público-alvo, dos seus liderados, daqueles que ele exerce ou daquelas que sobre quem ela ou ele exerce influência. Em suma, ou seja, em síntese, simplificando, patos é essa empatia com o público. Você, enquanto líder, você, enquanto orador, você utiliza seus valores, suas crenças, sua compreensão, mas você faz isso de forma bastante intencional, de forma carismática, de forma intensa. Você comove os seus liderados, você comove a sua plateia, você comove aqueles que se permitem ser influenciados por você, comunicando os seus valores, suas crenças, seus projetos, os seus sonhos, através de uma história que apela para as emoções, uma história que conecta corações, uma história que faz as pessoas se engajarem naquilo que você propõe. Eu acho que é isso que falta à vida de muitos líderes, de muitos comunicadores, de muitos pregadores, de muita gente que tenta atrair a atenção das pessoas. Porque se não tem a dimensão patos, se não tem a emoção, se não tem a paixão, se não tem aquilo que mexe com as pessoas, a coisa fica muito fria. E o que a gente percebe em muitos comunicadores, muitos oradores e muitos líderes é que eles não sabem e eles ainda também não admitem que a vida humana é carregada de emocionalidade, sabe? Não dá para fazer a coisa sem tocar nas emoções. Essa coisa muito burocrática, muito pragmática, muito hermética, essa coisa muito formal, essa coisa que não toca na alma, não toca nos sentimentos, isso não encanta as pessoas, isso não engaja as pessoas. Então, vou te dar esse grande segredo aqui aristotélico para você que é comunicador ou para você que é líder. Aprenda a apelar também. Não é apelar de forma manipulativa, não é apelar de forma jocosa, não é apelar de forma desonesta, não é apelar de forma desumana, mas é apelar no sentido de fazer com que haja uma conexão profunda entre aqueles que recebem a sua direção, a sua pregação, a sua liderança, para que de fato se envolvam. Isso é o patos. Mas também Aristóteles falava do ethos. O ethos vem da palavra éticos, que significa também moral, personalidade moral. Para oradores e escritores, por que não dizer também para líderes, ethos é formado por essa credibilidade e a identificação que você tem com o seu público-alvo. Porque até mesmo um orador, um pregador, para ele se tornar uma pessoa respeitada e um orador confiável, ele precisa ter em mente de que o exercício do ofício, seja de orador, de escritor ou de um grande líder, exige que nós nos tornemos especialistas naquilo que nós estamos propondo para as pessoas. Os argumentos precisam ser eficazes. Não é apenas concatenar ideias, não é apenas fazer o seu raciocínio ser lógico, mas o conteúdo que você apresenta para as pessoas, ele precisa ser eficiente para que ele se torne confiável. Gente, ethos aqui é o seguinte:
você conquista as pessoas pela capacidade que você tem de fazer elas se sentirem convencidas, porque elas perceberam que você é qualificado, você tem competência, você tem conhecimento do que você propõe, você tem conhecimento das ideias que você elabora, você tem conhecimento dos processos que você tem apresentado, você tem conhecimento da matéria que você expõe, você tem conhecimento daquilo que você quer que as pessoas abracem. E é por isso que muitos líderes, muitos oradores não convencem, porque eles não têm a qualificação mínima para falar sobre o tema, para falar sobre o assunto. Eles não se especializaram. E eu vou te dar um conselho, está mais do que provado que ninguém sabe de tudo. Então, se tiver que te dar aqui um conselho, eu diria o seguinte: de uma vez por todas, defina, faça o seu recorte temático. Não dá para você ser especialista em liderança, em ética, em isso, em aquilo, em engenharia, em medicina. Não, 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 não. Você tem que ler sobre tudo, porém você tem que ser um grande especialista. É por isso que eu falo muito sobre comunicação, alta performance, autoconhecimento, liderança, porque liderança envolve comunicação, alta performance, autoconhecimento. E a cada dia me especializo para que, à medida que eu me qualifico e conheço mais, estudo mais e pesquiso mais sobre liderança, mais eu convenço você que eu posso não ser apenas uma influência na sua vida, mas posso me transformar numa referência para a sua vida. Então, patos é apelar para as emoções, o ethos é apelar para o convencimento que é conquistado, a credibilidade que é conquistada pelos oradores e pelos líderes a partir da sua comunicação. É saber sobre o que eu estou falando, é entender daquilo que eu estou propondo. Mas também Aristóteles, ele fala do logos. O logos é o uso da razão, é a capacidade de induzir as pessoas, é a construção de um argumento que um norte, não é uma coisa a ermo. É você entender que o próprio raciocínio, por exemplo, dedutivo, argumenta que se A é verdadeiro e B é verdadeiro, a intersecção entre A e B deve ser verdadeira também. Então, é um argumento aqui simples: mulheres gostam de laranjas, seria verdadeiro que mulheres gostam de frutas, porque laranjas são frutas. Isso é uma coisa quase que dedutiva. Mas também o próprio raciocínio indutivo, quando você usa premissas, mas a própria conclusão é apenas uma expectativa e pode não ser necessariamente verdadeira por causa da sua natureza subjetiva. Então, não dá para simplesmente dizer frases do tipo: Pedro gosta de comédia, e este filme é uma comédia. Então, podemos concluir que Pedro vai gostar deste filme. Isso é induzir. E o pensamento lógico ele é muito mais dedutivo do que indutivo. E há muitos líderes e muitos oradores que eles querem induzir as pessoas, sendo que a própria argumentação, a lógica do pensamento, ele não consegue definir a partir da própria dedução que aquilo de fato é verdadeiro e que as pessoas podem abraçar. Você precisa também, muito mais do que apelar às emoções, o patos, muito mais do que se tornar muito qualificado para poder convencer as pessoas, que é o ethos, você precisa do logos, você precisa racionalizar de forma plausível, você precisa saber se vai usar o método dedutivo ou indutivo, você precisa esboçar muito bem seus argumentos para que de forma lógica eles também ajudem o seu público-alvo, os seus líderes, a sua plateia, os seus ouvintes a abraçarem, a acreditarem que aquilo que você está falando é uma coisa importante que vale a pena eles abraçarem. Então, está aqui 3 conselhos maravilhosos para comunicar bem e liderar bem. Patos, ethos, logos. Patos, emoções. Ethos significa qualificação, autoridade. Você tem autoridade para falar sobre o que você fala, mas também logos. É preciso raciocínio lógico. É preciso fazer as coisas irem para o papel e fazerem sentido para a razão também das pessoas. Não apenas o coração, patos, não apenas a própria razão, logos, mas também ter qualificação. É o ethos. Junta essas 3 coisas, bate no liquidificador, que isso radicaliza a sua liderança, como também a sua comunicação. Um grande abraço, pensa sobre isso, depois manda aí o seu comentário e me diz o que é que você achou de tudo isso. Tchau, tchau. Fica na paz.